Deus te escolheu, mas por que tantos dos seus filhos, tocados pelo seu amor, acabam se distanciando da casa que Ele preparou para nós? Há momentos em nossa jornada cristã em que nos sentimos distantes de Deus, distantes da igreja, distantes daquilo que Ele nos chamou para ser. Hoje, eu quero falar com você sobre um tema profundamente importante que toca o coração de todos nós. Por que os escolhidos de Deus frequentemente se afastam da igreja? Será que é por causa das distrações do mundo? Ou será que o próprio coração, em sua fragilidade, se desvia sem perceber? Quantos já foram tocados pelo amor de Deus, mas hoje estão afastados, vivendo em silêncio, longe da comunhão que os fortalecia? Deus tem algo a dizer a você nesta mensagem. Ele quer trazer cura ao seu coração, restaurar sua fé e, acima de tudo, convidá-lo de volta para sua casa, onde a graça, a paz e o amor de Cristo nos transformam. Este é um chamado para que todos nós reflitamos sobre nossa caminhada espiritual. Deixe-se tocar por esta palavra. Deus está chamando você de volta. E hoje pode ser o dia de um novo começo. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer se reconectar com Deus e não esqueça de se inscrever para mais mensagens assim. Desde o início, Deus tem nos chamado. Ele não apenas nos criou, mas sempre desejou um relacionamento íntimo conosco. A história bíblica é repleta de momentos em que Deus se aproxima de seu povo, oferece sua presença, seu amor e sua misericórdia, convidando-nos a estar com Ele, a caminhar ao seu lado, como um pastor que cuida de suas ovelhas. Desde os tempos de Abraão, passando pelos profetas, até a vinda de Jesus Cristo, Deus tem um único desejo: que o seu povo seja unido em comunhão com Ele e uns com os outros. Em Mateus 18, versículo 20, Jesus nos lembra de forma clara e direta: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Este versículo nos revela um princípio fundamental do cristianismo. A igreja, o corpo de Cristo, não é uma reunião de indivíduos isolados, mas de pessoas que se unem para adorar, para orar, para aprender, para crescer juntas na fé. A igreja é, antes de tudo, um lugar de comunhão com Deus e com os outros. Mas, mesmo com esse chamado claro e direto, muitos de nós nos afastamos da igreja. Pode ser que, em algum momento, você tenha se sentido desanimado, desconectado ou até mesmo indiferente à vida comunitária. Muitos acham que podem viver a fé sozinhos, afastados da comunhão dos irmãos. Contudo, isso não é o que Deus nos ensinou. Deus sempre nos chamou para estar juntos, como igreja, como corpo. A Bíblia nos diz que somos membros uns dos outros, em Romanos 12, versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros, e que juntos devemos edificar-nos mutuamente, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Não é possível crescer plenamente em Cristo isolados, sem o apoio da comunidade de fé, sem o fortalecimento mútuo que só a igreja pode oferecer. Quando pensamos sobre o chamado de Deus, somos lembrados do povo de Israel. Deus sempre quis estar com seu povo. No entanto, ao longo da história, vimos como o povo de Israel muitas vezes se afastou, se distanciou de Deus e se entregou à idolatria e à desobediência. Mas, em todos esses momentos, Deus nunca os abandonou. Ele sempre os chamou de volta. Em Ezequiel 34, versículo 11, Deus faz uma promessa maravilhosa de reunir o seu rebanho, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as procurarei. Onde quer que se encontrem, Deus nunca desiste de seu povo. Ele sempre busca aqueles que se afastaram,
aqueles que estão perdidos, e ele faz isso com um coração cheio de amor e compaixão. A igreja é esse rebanho, e Deus continua a chamar cada um de nós para voltar, para retornar ao seu corpo, para retornar ao lugar onde podemos ser cuidados, alimentados e fortalecidos. Mas por que nos afastamos? Porque muitos, mesmo aqueles que são chamados por Deus, se distanciam da igreja. Às vezes, o afastamento acontece de forma sutil, quase imperceptível. Começa com pequenas falhas, com a falta de tempo para a oração, a falta de comprometimento com a comunidade e, antes que percebamos, estamos distantes, afastados da comunhão com o corpo de Cristo. Outros se afastam devido a decepções, feridas espirituais ou problemas dentro da própria igreja. Eles perdem a visão do que realmente significa ser parte do corpo de Cristo e, sem perceber, se isolam. Mas, assim como Deus nunca desistiu de Israel, Ele também nunca desiste de nós. Ele sempre estende a sua mão para nos trazer de volta. Mesmo quando nos afastamos, Ele nos chama de volta com a mesma compaixão e misericórdia. A igreja não é um lugar para os perfeitos, mas para os imperfeitos, aqueles que reconhecem suas falhas e buscam refúgio em Cristo. Jesus veio para os doentes, para os fracos, para os necessitados, e Ele ainda continua a fazer esse chamado hoje. Em Mateus 11, versículo 28, Ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." O corpo de Cristo é, portanto, um lugar de cura, um lugar de restauração. Quando nos afastamos da igreja, nos afastamos do lugar onde podemos ser curados, onde podemos ser fortalecidos e renovados na nossa fé. A igreja é o hospital espiritual onde Deus trabalha em nossas vidas, trazendo cura para nossas feridas e esperança para nossos corações. Talvez você esteja se perguntando: o que significa ser parte do corpo de Cristo? Por que a igreja é tão importante? O apóstolo Paulo nos explica em 1 Coríntios 12, versículo 14. Porque o corpo não é um só membro, mas muitos. E no versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. O corpo de Cristo é composto por todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. E como membros desse corpo, temos uma responsabilidade uns pelos outros. Precisamos uns dos outros para crescer na fé, para nos apoiar nos momentos de dificuldade e para sermos testemunhas vivas do amor de Deus no mundo. A igreja é o lugar onde aprendemos sobre a palavra de Deus, onde somos desafiados a viver de acordo com seus mandamentos e onde somos enviados para compartilhar o Evangelho com o mundo. Gostou da mensagem? Curta o vídeo, comente amém e fique até o final. Tem uma surpresa especial esperando por você. Deus nos chama a ser luz no mundo e a igreja é o lugar onde essa luz se acende e brilha. A igreja não é uma simples reunião social, ela é o lugar onde somos equipados para a obra de Deus. Quando nos afastamos da igreja, nos afastamos da nossa missão, da nossa vocação divina. Por isso, é urgente que cada um de nós reflita sobre o nosso compromisso com a igreja. Não podemos deixar que as distrações do mundo, as dificuldades ou os desânimos nos afastem do corpo de Cristo. Deus nos chama para viver em comunidade, para ser parte de algo maior do que nós mesmos. Ele nos chama para ser sua igreja, sua luz, seu testemunho no mundo, e juntos, como igreja, podemos enfrentar qualquer desafio, superar qualquer adversidade, porque sabemos que Cristo está no meio de nós, guiando-nos, fortalecendo-nos e nos capacitando a viver segundo a sua vontade. Em nossos dias, o mundo moderno está repleto de distrações que constantemente nos afastam de Deus. A busca incessante por sucesso pessoal, a busca pelo conforto material
e a busca por satisfação imediata tornam-se, muitas vezes, as principais prioridades na vida de muitas pessoas, até mesmo dos escolhidos de Deus. Vivemos em uma sociedade onde a correria diária, o consumismo e a pressão por resultados imediatos são tantas que dificilmente encontramos tempo para parar, refletir e buscar o que realmente é essencial: a presença de Deus em nossas vidas. Jesus, em sua sabedoria, já havia nos advertido sobre esse perigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 22, ele nos fala sobre as preocupações da vida que sufocam a palavra de Deus em nós. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Ele compara essas preocupações com as ervas daninhas, que, se não forem tratadas, podem sufocar a boa semente. As tentações do mundo moderno, as pressões do trabalho, a busca constante por mais e mais, tudo isso tem o poder de desviar nosso foco do que realmente importa. A palavra de Deus, que deveria ser o centro de nossas vidas, é, muitas vezes, sufocada por tudo aquilo que nos oferece o mundo. É fácil cair na armadilha de se deixar consumir pelas distrações, pela busca por status, por posses materiais e pela sensação de que precisamos estar sempre em movimento, buscando mais e mais. No entanto, esse tipo de vida, focada em ganhos temporários e em prazeres efêmeros, não traz paz duradoura. Na verdade, ao contrário, ela nos afasta da verdadeira fonte de vida, que é Deus. É aqui que se encontra o maior desafio para os cristãos: manter o foco no Senhor em um mundo que constantemente nos chama para olhar para outras coisas. Jesus, ao contar a parábola do semeador, descreve como a palavra de Deus pode ser recebida de diferentes maneiras. Em Mateus 13, versículo 9, ele fala sobre um semeador que espalhou sementes, mas, devido às condições do solo, nem todas as sementes germinaram e cresceram. Algumas sementes caíram em solo rochoso, outras entre espinhos e outras em boa terra. A semente que caiu entre os espinhos, Jesus explica, representa aqueles que ouvem a palavra, mas, devido às preocupações do mundo, elas são sufocadas e não produzem frutos. Essa parábola é um reflexo poderoso da nossa realidade. Como o semeador, Deus está constantemente lançando sua palavra sobre nós, mas o tipo de solo que encontramos em nossos corações determinará se essa semente produzirá frutos. A terra cheia de espinhos e preocupações representa os corações distraídos, aqueles que, embora ouçam a palavra de Deus, deixam que as preocupações, os medos e as tentações do mundo as abafem. As preocupações do mundo tornam-se mais importantes, e a palavra de Deus perde o espaço que deveria ocupar em nossas vidas. Clique no like agora, inscreva-se no canal e comente "Quero voltar", para não perder o final impactante deste vídeo. O que Jesus está nos dizendo aqui é que o mundo, com suas promessas de prazer, riqueza e sucesso, pode enganar e iludir. Ele não está dizendo que as coisas do mundo são inerentemente más, mas que quando elas ocupam o lugar de Deus em nossas vidas, elas se tornam um obstáculo para a verdadeira vida em Cristo. A busca por dinheiro, pelo reconhecimento, pela fama, por status social, tudo isso pode ser bom. Mas, quando se torna a nossa principal busca, isso nos distancia de Deus. A Bíblia nos diz, em Mateus 6, versículo 33, "Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Quando a busca por essas coisas substitui o lugar de Deus em nossos corações, estamos permitindo que a semente da palavra de Deus seja sufocada. Como podemos evitar isso? A resposta está em garantir que nosso coração seja uma boa terra
como Jesus descreve na parábola. Quando a semente cai em boa terra, ela cresce, se fortalece e produz frutos. Isso significa que precisamos fazer um esforço consciente para buscar a Deus em primeiro lugar, colocar a Sua palavra como prioridade em nossas vidas e deixar que Ele transforme nossos corações e mentes. Não se trata apenas de ouvir a palavra de Deus, mas de aplicá-la, de viver de acordo com ela em todas as áreas da nossa vida. A boa terra é o coração que se prepara para receber a palavra, que escolhe dedicar tempo à oração, à leitura das Escrituras e à comunhão com outros crentes. A boa terra é um coração disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer à sua direção. A boa terra é o coração que escolhe não ser levado pelas correntes do mundo, mas que permanece firme, fixado em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando cultivamos um coração assim, a palavra de Deus não é sufocada. Ela floresce, cresce e produz frutos. Frutos de paz, de alegria, de bondade, de paciência e de amor. Porém, a realidade é que muitos cristãos hoje se deixam levar pelas preocupações do mundo e perdem o foco. À medida que a vida vai se tornando cada vez mais ocupada e exigente, muitos se afastam da igreja, da palavra e da oração. Mas assim como Jesus nos ensinou, a chave para não permitir que as tentações do mundo nos afastem está em manter o nosso coração em boa terra. Devemos lembrar que a verdadeira paz, o verdadeiro propósito e a verdadeira satisfação não estão nas coisas que o mundo nos oferece, mas em Cristo Jesus, porque como diz em Mateus 6, versículo 21, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se buscamos os tesouros do mundo, nosso coração será levado por eles. Mas se buscamos o reino de Deus, nosso coração será preenchido com a sua paz e sua alegria. Portanto, é hora de refletir. O que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração? Quais são as preocupações, as ansiedades ou as tentações que têm sufocado a palavra de Deus em sua vida? Talvez você esteja se sentindo distante de Deus, sem paz, sem direção. Se esse for o caso, hoje é o momento de voltar a focar em Cristo, de abrir seu coração para Ele e permitir que a sua palavra encha sua vida novamente. Lembre-se, a boa terra é aquela que, mesmo com todas as distrações ao redor, escolhe dar espaço para a palavra de Deus crescer e frutificar. Deixe que essa palavra floresça em seu coração e produza frutos de transformação. Deus quer que você tenha uma vida abundante, cheia de sua presença e de seus frutos. Não permita que as distrações do mundo roubem o que Ele preparou para você. Que a partir de hoje, você possa ser uma terra boa, onde a semente da palavra de Deus crescerá forte e produzirá frutos para a glória de Deus. A falta de disciplina espiritual é um dos maiores desafios que enfrentamos como cristãos. Quando negligenciamos a prática diária da oração, a leitura das Escrituras e a comunhão com outros crentes, nossa relação com Deus começa a enfraquecer e a nossa chama espiritual se apaga pouco a pouco. Esse esfriamento, muitas vezes sutil, ocorre de maneira tão gradual que, quando percebemos, estamos longe da igreja e da presença de Deus, sem saber ao certo como chegamos até ali. A vida cristã exige dedicação, comprometimento e uma rotina de busca constante por Deus. Mas quando deixamos de cultivar esses hábitos, a consequência é uma desconexão espiritual que nos afasta do corpo de Cristo. Antes de tudo, aperte o sininho, deixe um 2 nos comentários e assista até o fim. Deus tem algo poderoso para te revelar. No livro de Hebreus, o autor nos dá um alerta claro e direto. Em Hebreus 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima.
A reunião dos crentes, o culto coletivo, a convivência e o apoio mútuo são fundamentais para a nossa vida espiritual. Não é suficiente apenas ter uma fé individual ou isolada. A comunhão com os outros, o fortalecimento mútuo, a oração em conjunto e a adoração coletiva são elementos essenciais para mantermos uma conexão viva com Deus e uns com os outros. Quando negligenciamos essas práticas, nos afastamos da igreja e, consequentemente, da presença de Deus. Esse afastamento da igreja e da prática espiritual é um processo insidioso. Às vezes, começamos a nos ausentar de um culto, depois de outro, e logo encontramos desculpas para não orar, não ler a Bíblia ou não participar das reuniões. A falta de disciplina espiritual se torna um ciclo vicioso que se retroalimenta. Ao nos afastarmos da igreja e da palavra de Deus, nossa fé se enfraquece, o que nos torna mais vulneráveis às tentações do mundo, e por fim, acabamos completamente desconectados de Deus. Quando isso acontece, a nossa vida espiritual perde o vigor, e a presença de Deus, que antes experimentávamos com alegria, se torna algo distante e quase irreconhecível. Na vida de Pedro, encontramos um exemplo claro de como a falta de disciplina espiritual pode ter consequências desastrosas. Durante a última noite de Jesus na terra, no jardim do Getsêmani, Jesus pediu aos seus discípulos que vigiassem e orassem com ele. Mas Pedro, junto com os outros discípulos, não conseguiu manter a vigilância. Eles adormeceram, apesar do pedido direto de Jesus. Jesus disse a Pedro, em Mateus 26, versículo 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que vemos aqui é que a falta de vigilância espiritual e a falta de oração foram os fatores que levaram Pedro à sua queda. Quando ele foi desafiado, na noite de Cristo, ao ser confrontado por uma serva que o acusava de ser um seguidor de Jesus, Pedro, que antes havia prometido lealdade inabalável, negou o Mestre 3 vezes, conforme descrito em Mateus 26, versículos 69 a 75. A fraqueza espiritual que Pedro experimentou naquelas horas foi fruto de sua falta de vigilância e de sua ausência em oração. Quando deixamos de orar, de vigiar, de fortalecer a nossa vida espiritual, não percebemos o quanto estamos nos afastando de Deus até que o desafio venha e nossa fé se revele frágil. Esse exemplo de Pedro serve como um alerta poderoso para nós hoje. A vida cristã não é apenas um momento de fé, em que recebemos Cristo em nosso coração e depois seguimos adiante. Ela exige disciplina contínua, disciplina que não se interrompe em momentos de crise ou de pressa, mas que se mantém firme, mesmo nas situações cotidianas da vida. A oração, a meditação na palavra de Deus e a participação ativa na comunidade cristã são os pilares que nos sustentam e nos fortalecem. Quando falhamos nesses aspectos, estamos vulneráveis a quedas espirituais que podem nos afastar da presença de Deus. Quando olhamos para a vida de Pedro, vemos que sua queda não foi instantânea. Ela aconteceu aos poucos, de forma gradual, porque ele não manteve sua disciplina espiritual. Ele não estava vigiando, não estava orando, e quando o momento da tentação chegou, ele não tinha força para resistir. Isso nos ensina uma lição vital. A nossa força para resistir ao pecado, às tentações e ao afastamento de Deus vem da nossa vida de oração, da nossa meditação constante nas Escrituras e do nosso compromisso com a comunidade cristã. Jesus nos ensinou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, versículo 41. Isso significa que, por mais que o nosso desejo de seguir a Deus seja sincero, nossa natureza humana é frágil e sem o fortalecimento diário através da oração, da leitura bíblica e da comunhão com os irmãos, nos tornamos suscetíveis às fraquezas da carne. A nossa carne vai sempre nos puxar para longe de Deus, para longe da igreja, para longe daquilo que é verdadeiro e eterno. Mas o Espírito, alimentado pela oração, pela palavra de Deus e pela igreja, nos fortalece e nos dá a capacidade de resistir às tentações do mundo. É importante refletir: qual é a nossa disciplina espiritual? Estamos, de fato, buscando a Deus de forma constante,
Ou estamos deixando que o ritmo agitado da vida, as distrações e as tentações do mundo nos afastem de nossa fonte de força? A disciplina espiritual não é apenas um dever, ela é um privilégio. Ela é a chave para mantermos nossa fé viva e forte. Ao nos afastarmos da prática de oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com a igreja, nossa fé começa a esfriar. O afastamento não acontece da noite para o dia, mas sim gradualmente, até que nos vemos longe de Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus, que constantemente se retirava para orar e se fortalecer espiritualmente. A oração não era apenas uma prática para ele, mas uma necessidade vital para cumprir sua missão. Como seguidores de Cristo, devemos seguir o mesmo caminho. A vida cristã é uma jornada constante de busca e de fé, que exige que estejamos em sintonia com Deus a cada momento. Quando a nossa vida espiritual é negligenciada, o efeito é claro. Nossa comunhão com Deus é quebrada e nossa fé enfraquece. Portanto, hoje é o momento de refletir sobre nossa disciplina espiritual. Se temos nos afastado da oração, da meditação na palavra ou da comunhão com outros crentes, é hora de voltar. Deus nos chama para uma vida de disciplina constante, não para que possamos ser perfeitos, mas para que possamos ser fortalecidos em Sua presença e preparados para viver de acordo com Sua vontade. Não permita que as distrações do mundo e a falta de vigilância o afastem do que Deus tem preparado para você. Retorne à oração, à palavra e à comunidade e seja renovado no Espírito. Deus quer fortalecer sua fé e Ele estará sempre lá para recebê-lo de volta com os braços abertos. Se esta mensagem tocar seu coração, comente "Jesus me chama" e se inscreva. O final deste vídeo vai transformar sua visão. A solidão espiritual é uma das armas mais traiçoeiras que o inimigo usa contra os cristãos. Muitas vezes, ela se apresenta de maneira sutil, quase imperceptível, e é frequentemente alimentada pelas pressões da vida moderna. O afastamento gradual da igreja, o cansaço emocional, as frustrações espirituais e as dificuldades cotidianas podem nos empurrar para um lugar de isolamento. Quando isso acontece, a fé começa a enfraquecer e a comunhão com Deus e com os outros crentes é quebrada. É nesse momento de solidão espiritual que o inimigo se aproveita, tentando nos fazer acreditar que estamos sozinhos, sem apoio e sem forças para continuar. O isolamento é uma armadilha, e como cristãos, precisamos estar atentos a isso, pois ele nos afasta daquilo que Deus planejou para nós: a comunhão com o corpo de Cristo. Em 1 Pedro 5, versículo 8, a Escritura nos adverte com uma imagem forte e vívida: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Essa advertência não é apenas para um momento de fraqueza espiritual, mas para todos os momentos. Satanás, como um leão, se esconde nas sombras, esperando o momento em que estamos mais vulneráveis. O leão, na natureza, ataca aquele que está isolado do grupo, aquele que se afasta dos outros, que se encontra sozinho. Da mesma forma, o inimigo busca nos isolar, fazendo com que nos sintamos desconectados da comunidade de fé, da igreja, para enfraquecer nossa confiança e nossa relação com Deus. O isolamento espiritual cria um terreno fértil para a dúvida, o medo e o desânimo. Quando não estamos conectados com a igreja, com os irmãos e com a palavra de Deus, a nossa mente começa a se encher de pensamentos negativos. Começamos a duvidar do amor de Deus, da nossa capacidade de vencer as dificuldades e da promessa de que Ele estará conosco em todas as circunstâncias. A solidão espiritual nos faz acreditar que estamos sozinhos em nossas lutas, que ninguém entende o que estamos passando e que Deus nos abandonou. É exatamente nesse momento de vulnerabilidade que o inimigo entra com suas mentiras e enganos, tentando nos fazer esquecer das promessas de Deus. A Bíblia, no entanto,
nos ensina que não fomos feitos para viver sozinhos. Desde o princípio, Deus disse, em Gênesis 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Deus criou a humanidade para viver em comunidade, para se apoiar uns aos outros, para caminhar juntos na fé. Quando Jesus veio à Terra, ele também nos deu o exemplo de viver em comunhão com seus discípulos e com aqueles que o seguiam. Ele não estava sozinho. Ele se cercou de outros para caminhar com ele em sua missão. A Igreja, o corpo de Cristo, é esse lugar de união e apoio, onde os cristãos podem encontrar força, amor e encorajamento para enfrentar os desafios da vida. Em Eclesiastes 4, versículos 9 a 10, a Bíblia nos ensina sobre a força da união. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Pois se caírem, um levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Essa passagem nos lembra da importância de estarmos unidos em Cristo. Quando estamos juntos, quando caminhamos em comunidade, somos mais fortes. Se um cair, o outro pode ajudar a levantar. Se um estiver desanimado, o outro pode trazer palavras de encorajamento e conforto. A Igreja é o lugar onde podemos encontrar apoio mútuo, onde podemos crescer juntos na fé e enfrentar as adversidades da vida como um corpo unido. A solidão espiritual, por outro lado, cria um vazio. Quando não estamos conectados com outros crentes, a nossa fé fica fragilizada. Não podemos enfrentar os desafios da vida sozinhos. Deus nos chamou para viver em comunhão com outros cristãos, para que possamos ser fortalecidos uns pelos outros. A Igreja é o lugar onde podemos compartilhar nossas lutas, nossas vitórias e, mais importante, onde podemos experimentar o amor e a graça de Deus através dos outros. Muitas vezes, no isolamento, sentimos como se estivéssemos em um deserto espiritual, sem direção e sem propósito. Quando isso acontece, é fácil cair na tentação de acreditar que Deus não está mais conosco, que Ele nos abandonou. Mas a verdade é que Deus nunca nos abandona. Ele nos chama para voltar à comunhão com Ele e com seu povo. Em Mateus 18, versículo 20, Jesus nos lembra: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Isso nos mostra que mesmo quando nos sentimos sozinhos, a presença de Deus está conosco quando nos reunimos com outros em seu nome. A Igreja é onde Ele promete estar, e é ali que encontramos o conforto, a força e a direção que precisamos para continuar nossa caminhada. O inimigo sabe disso e, por isso, tenta nos isolar. Quando estamos isolados, é muito mais fácil cairmos em tentação, desânimo e desesperança. A solidão espiritual nos torna alvos fáceis para as mentiras do diabo, que tenta nos convencer de que estamos sozinhos, sem valor, sem apoio. Ele nos faz esquecer das promessas de Deus, de que Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará, como diz em Hebreus 13, versículo 5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando nos afastamos da Igreja, do corpo de Cristo, estamos enfraquecendo nossa defesa espiritual e permitindo que o inimigo tenha uma porta aberta para nos atacar. Por isso, é essencial que não permitamos que a solidão espiritual nos domine. Devemos buscar a comunidade, o apoio e a união que Deus planejou para nós. Não importa o quanto as dificuldades da vida possam tentar nos afastar, Deus nos chamou para viver em comunhão, para caminhar juntos na fé. Quando estamos unidos, temos mais força para resistir ao inimigo e superar os desafios que surgem em nosso caminho. A Igreja é o lugar onde podemos encontrar apoio, onde podemos ser fortalecidos e onde podemos experimentar a presença de Deus de maneira real e transformadora.
Se você tem se sentido isolado, desconectado da igreja ou da comunhão com outros crentes, é hora de voltar. Deus te chama para se unir ao corpo de Cristo, para viver em comunidade onde o seu amor pode te alcançar e te fortalecer. Não permita que a solidão espiritual te leve para longe de Deus. Volte à igreja, volte à sua presença e permita que Ele te levante e te restaure. O Senhor está à porta, pronto para receber você de volta, e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Um plano de união, de força e de paz. O perigo de uma fé superficial e a falta de arrependimento também são fatores que levam muitos a se afastarem da igreja. Muitos se afastam não porque não conheçam a verdade, mas porque sua fé nunca foi verdadeiramente enraizada em seus corações. Eles frequentam os cultos, ouvem as palavras de Deus, mas suas vidas não são transformadas. O problema não está apenas em estar presente fisicamente, mas em não se entregar completamente ao Senhor. Muitas vezes, as pessoas buscam algo de Deus sem, no entanto, se dispor a mudar, a se submeter à sua vontade. Elas querem os benefícios de uma vida com Deus, mas não estão dispostas a pagar o preço da verdadeira transformação. Isso leva a uma fé superficial que não produz frutos, que não gera mudança, que não traz paz nem esperança verdadeira. Jesus nos advertiu sobre isso quando falou sobre a semente que cai em solo pedregoso. Em Mateus 13, versículos 5 e 6, ele diz: "Outra caiu em solo rochoso, onde havia pouca terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se." Essa é a realidade de muitos cristãos que, ao se depararem com dificuldades ou tentações, rapidamente se afastam, pois sua fé não está suficientemente enraizada para resistir aos ventos contrários. Uma fé superficial não é capaz de resistir ao peso das adversidades da vida, e por isso as pessoas começam a se afastar da igreja, pois a fé não tem profundidade suficiente para sustentá-las. A falta de arrependimento é um fator central nessa superficialidade da fé. Quando não há uma verdadeira mudança no coração, a pessoa continua a viver da mesma maneira, sem abrir espaço para a graça de Deus agir. Arrependimento não é apenas um momento de tristeza por nossos erros, mas uma mudança de mente e de direção. Significa voltar-se de verdade para Deus, reconhecendo a nossa necessidade de perdão e a total dependência da sua graça. Quando isso falta, a pessoa pode até frequentar a igreja, mas não experimenta uma transformação verdadeira. A igreja, então, se torna apenas um ritual, uma obrigação, um evento social, mas não a fonte de força e de transformação que deveria ser. Jesus nos ensina que o arrependimento é essencial para a nossa vida cristã. Em Lucas 13, versículo 3, ele diz: "Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis." A falta de arrependimento impede que a graça de Deus seja plenamente recebida. Sem arrependimento genuíno, a pessoa não pode experimentar a plenitude do perdão de Deus, nem a mudança radical que a sua graça proporciona. Em vez disso, ela vive uma vida cristã vazia, sem a plenitude do amor de Deus, e com isso, começa a se afastar, porque a fé não é capaz de sustentá-la nos momentos de prova. A parábola do filho pródigo, em Lucas 15, versículos 11 a 32, é uma das mais poderosas ilustrações do arrependimento genuíno e da transformação que ele pode trazer. O filho pródigo foi para um distante país e gastou tudo o que tinha, vivendo uma vida de pecado e indulgência. Mas quando ele se viu perdido e sem recursos, decidiu voltar para a casa do pai. A Bíblia nos diz que, ao voltar, ele se arrependeu profundamente e reconheceu sua miséria, dizendo, em Lucas 15, versículos 18 e 19, "Levantar-me-ei
e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Esse arrependimento foi o que trouxe a restauração do filho. E como o Pai, Deus também nos recebe de volta com misericórdia e graça quando nos arrependemos. É importante notar que o arrependimento não é apenas um ato de confissão verbal, mas uma atitude do coração. Quando o filho pródigo voltou para o pai, ele não apenas disse palavras de arrependimento, mas se afastou de sua vida de pecado e tomou uma decisão concreta de retornar ao lar do pai. O arrependimento genuíno sempre envolve uma mudança de vida. É a disposição de abandonar o caminho do erro e caminhar em direção a Deus, com o coração disposto a ser transformado por sua graça. Porém, muitos de nós, em algum momento, nos vemos fazendo o mesmo que o filho pródigo fez. Nos afastamos de Deus, buscamos outros caminhos e, quando caímos em nossas próprias escolhas, sentimos vergonha de voltar. Mas Deus nunca nos rejeita. Ele está sempre esperando com os braços abertos, pronto para nos perdoar e restaurar. O arrependimento, então, não é algo que Deus exige apenas como um ato de obediência, mas como um meio de nos trazer de volta ao seu coração, de nos restaurar e de nos permitir viver a plenitude da sua graça. No entanto, quando nos recusamos a nos arrepender, quando tentamos continuar com nossa vida cristã sem um coração transformado, sem um desejo genuíno de mudar, nossa fé se torna superficial. A falta de arrependimento impede a ação transformadora de Deus em nossas vidas. Sem arrependimento, continuamos a viver em nossas falhas, em nossos pecados, e, eventualmente, começamos a nos afastar de Deus, porque a fé não tem a força necessária para resistir à tentação e às dificuldades. Deus, em sua grande misericórdia, sempre nos dá a oportunidade de nos arrepender e voltar para Ele. Mas é preciso um coração sincero, disposto a reconhecer suas falhas e a buscar o perdão divino. Não podemos continuar a viver como cristãos sem que nossas vidas sejam transformadas pela graça de Deus. A verdadeira fé exige que nos arrependamos, que mudemos de direção, que deixemos para trás as velhas formas de viver e abramos nosso coração para a transformação do Espírito Santo. Hoje, Deus te chama para um arrependimento genuíno, não apenas uma confissão superficial, mas uma mudança profunda e verdadeira em seu coração. Ele está pronto para perdoar, para restaurar, para dar uma nova direção à sua vida. A fé verdadeira não é superficial, ela é profunda, enraizada no arrependimento sincero e na transformação que vem de um relacionamento genuíno com Deus. Se você se afastou, se sente perdido, se está vivendo uma vida cristã sem transformação verdadeira, Deus te convida a voltar para Ele. Ele está esperando por você com os braços abertos, pronto para restaurar sua fé, para renovar sua vida e para te dar uma nova chance. Não deixe para amanhã o que Deus quer fazer hoje em seu coração. A igreja desempenha um papel essencial em nossas vidas como cristãos, não apenas como um lugar onde nos reunimos para adorar, mas como um espaço vital de transformação e cura. Muitas vezes, ao pensarmos sobre a igreja, imaginamos um lugar onde buscamos conforto espiritual, um local onde podemos ser ensinados, incentivados e fortalecidos. Porém, a igreja é muito mais do que isso. Ela é o ambiente onde Deus realiza uma obra contínua em nossos corações e vidas, moldando-nos à imagem de Cristo. A igreja é onde as fraquezas e as falhas são trazidas à luz diante de Deus e onde Ele, com sua graça infinita, as transforma em forças. Quando nos afastamos da igreja, perdemos esse ambiente de cura. A igreja não é um lugar de condenação, como muitos pensam, mas um lugar de restauração. A condenação já foi paga por Cristo na cruz.
A igreja é o local onde podemos vivenciar o perdão de Deus de maneira tangível, onde podemos ver a misericórdia de Deus sendo estendida uns aos outros e onde podemos experimentar de maneira viva a graça de Deus que nos transforma diariamente. A verdadeira transformação espiritual acontece quando estamos juntos, unidos no corpo de Cristo, onde nos apoiamos uns aos outros e somos edificados na fé. Na igreja, nossa vida espiritual é alimentada através da oração, do ensino da palavra e da comunhão com os irmãos. Não podemos subestimar o poder desse ambiente transformador. Quando nos afastamos, somos como um ramo que se solta da videira, que deixa de receber o nutriente essencial para a sua sobrevivência. Como cristãos, precisamos desse espaço de transformação constante para crescer na fé. Não podemos fazer isso sozinhos. A comunidade cristã é indispensável para a nossa jornada espiritual. A igreja é onde podemos encontrar aqueles que nos ajudam a carregar nossos fardos. Quando estamos fracos, os outros nos levantam. Quando estamos desanimados, a fé dos nossos irmãos nos fortalece. Quando caímos, a misericórdia de Deus se estende através da comunidade. Em 1 Coríntios 12, versículos 25 e 27, Paulo nos lembra: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros, com igual cuidado, em favor uns dos outros. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Isso é o que a igreja representa: uma unidade de fé, onde nos importamos uns com os outros, nos ajudando a caminhar mais perto de Cristo. A falta de envolvimento na igreja nos priva desse apoio vital e acabamos nos isolando nas nossas lutas espirituais. No entanto, quando permanecemos no corpo de Cristo, as nossas fraquezas são transformadas pela graça divina. A igreja nos oferece a oportunidade de ver os nossos erros e falhas à luz do perdão, de caminhar juntos no processo de santificação. Aqui, nossas vidas são moldadas pelo poder transformador de Deus, que usa a palavra, a oração e a comunhão para nos purificar e nos equipar para vivermos em Cristo. Em Atos 2, versículo 47, encontramos um exemplo claro de como a igreja primitiva vivia essa transformação contínua. A passagem descreve a vida da primeira comunidade cristã, onde os crentes se reuniam constantemente em oração. Partiam o pão juntos e compartilhavam as suas posses. Eles eram uma comunidade unida, onde cada um tinha cuidado do outro e todos estavam dispostos a viver em harmonia com um espírito de generosidade e amor. A Bíblia nos diz, em Atos 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Este era um ambiente onde a vida espiritual de cada membro era cuidadosamente cultivada, e como resultado, muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Atos 2, versículo 43. A transformação que a igreja experimentava era visível, não apenas nas palavras, mas nas ações, no cuidado mútuo e na maneira como viviam o evangelho no cotidiano. A comunidade cristã primitiva nos dá um modelo de como a igreja deve ser. Um lugar de vida abundante, onde o evangelho não é apenas pregado, mas vivido. A igreja era um lugar onde as vidas eram transformadas porque as pessoas estavam verdadeiramente envolvidas na missão de Deus. Elas se reuniam para orar, para estudar a palavra, para se apoiar mutuamente e para expandir o reino de Deus. A transformação não era apenas algo que acontecia de forma individual, mas coletiva, refletida na maneira como viviam e se relacionavam. A força da igreja não estava apenas no que os líderes faziam, mas na forma como todos, juntos, estavam comprometidos em viver a missão de Cristo. Essa mesma transformação é o que Deus deseja para nós hoje. Ele quer que a igreja
seja o lugar onde nossas vidas são moldadas, onde nossas fraquezas se tornam oportunidades para experimentar a sua graça. Quando deixamos de fazer parte da igreja, deixamos de estar em um ambiente de constante transformação. Deixamos de ser nutridos pela palavra, de sermos encorajados pela oração dos outros e de sermos ajudados nas nossas dificuldades. A igreja é o lugar onde nossa fé é fortalecida, onde somos desafiados a viver mais como Cristo e onde vemos, de maneira real, a ação de Deus em nossas vidas e nas vidas dos outros. Deus usou a igreja para transformar vidas desde o início. Em Atos 2, versículo 47, vemos que, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isso aconteceu porque a igreja não era apenas um lugar de encontro, mas um lugar onde a vida de cada pessoa era tocada pela presença de Deus. A igreja primitiva era marcada por essa transformação visível. As pessoas eram mudadas pelo poder de Deus e, como resultado, o evangelho se espalhou e muitos foram atraídos para a fé. A igreja, assim, se tornou o principal instrumento de transformação espiritual. De forma prática, isso nos ensina que não podemos crescer isolados. Deus usa a igreja para nos transformar e para cumprir seu propósito em nossas vidas. Ele nos chama para estar com os outros crentes, para compartilhar a palavra, para orar juntos, para nos apoiar mutuamente e para viver a missão que Ele nos deu. Quando nos afastamos da igreja, estamos nos afastando de um dos maiores instrumentos de transformação espiritual que Deus nos deu. Portanto, a igreja deve ser o lugar onde nos encontramos com Deus de maneira real e tangível. É aqui que as nossas vidas são moldadas pela Sua palavra e pela comunhão com os outros crentes. A verdadeira transformação acontece quando estamos dispostos a nos envolver com o corpo de Cristo e a permitir que Deus nos transforme através dessa comunidade. Se você se afastou, se sentiu distante ou perdido, saiba que a igreja é o lugar onde Deus te chama para ser renovado, restaurado e fortalecido. Não há substituto para a igreja. Ela é o lugar onde a graça de Deus é experimentada de maneira viva e transformadora. Quando pensamos sobre nossa caminhada espiritual, é impossível não considerar o chamado de Deus à reconciliação. Ele sempre esteve ao nosso lado, aguardando pacientemente nosso retorno. Mesmo quando nos afastamos, como o filho pródigo na parábola de Jesus, muitos de nós, em algum momento, nos afastamos, buscando satisfazer nossos próprios desejos e, em muitos casos, nos perdendo nas armadilhas do mundo. Mas, assim como o pai, na parábola, acolheu seu filho de volta com amor, Deus também nos chama de volta aos seus braços. Ele nos convida a retornar ao seu coração, onde sempre haverá acolhimento, perdão e restauração. Em Apocalipse 3, versículo 20, encontramos uma das promessas mais poderosas de reconciliação de Deus conosco. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo nos revela a constante disposição de Deus em se relacionar conosco, independentemente de quanto tempo tenhamos passado afastados. Ele bate à porta do nosso coração, esperando ser recebido, esperando ser convidado a entrar e transformar a nossa vida. A porta do Senhor está sempre aberta, não importa quão distante tenhamos ido ou quantos erros tenhamos cometido. Sua graça e perdão nos aguardam, e Ele promete que, ao abrirmos a porta do nosso coração, Ele entrará e fará de nós seus filhos restaurados. A boa notícia do Evangelho é que, independentemente de quão grande tenha sido a distância entre nós e Deus, sempre há um caminho de volta. O filho pródigo, ao perceber sua miséria,
e se arrepender de sua escolha, fez o que muitos de nós precisamos fazer. Ele voltou para a casa do Pai e o Pai o recebeu com braços abertos, sem recriminações, mas com uma celebração de alegria. Esse é o coração de Deus para conosco. Ele não nos rejeita, mesmo quando nos afastamos. Ele espera com paciência, pronto para nos receber de volta e restaurar o que foi perdido. O arrependimento genuíno, a mudança de coração e a decisão de voltar à casa do Pai são tudo o que precisamos para experimentar o perdão e a restauração que Ele oferece. Deus sempre nos chama ao arrependimento, não como um castigo, mas como uma oportunidade de restaurar o relacionamento com Ele. Em Isaías 55, versículos 6 e 7, encontramos um convite claro e direto de Deus para que voltemos a Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e ao nosso Deus, porque é rico em perdoar. Este convite nos lembra que Deus está sempre perto, sempre disposto a ouvir, sempre pronto a perdoar. Ele nos chama para abandonar nossos caminhos errados, para abandonar a dureza do nosso coração e retornar a Ele com humildade e arrependimento. Quando fazemos isso, Ele nos recebe com compaixão e nos oferece um perdão que transforma e renova. A reconciliação com Deus não é apenas uma questão de confessar nossos erros, mas de um retorno profundo ao seu coração. Deus não quer apenas que reconheçamos nossos pecados, mas que sejamos transformados por sua graça para que possamos viver uma vida de acordo com sua vontade. O arrependimento genuíno leva a uma mudança de mente e de coração, que, por sua vez, nos permite experimentar uma vida nova, uma vida de paz e alegria que só Ele pode dar. É importante perceber que o retorno a Deus não é apenas um momento isolado, mas uma decisão contínua de permanecer nele. Em João 15, versículo 5, Jesus nos ensina: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo revela a importância de permanecer em Cristo, de estarmos conectados a Ele continuamente. A igreja é o ambiente onde somos alimentados e fortalecidos por meio dessa conexão com Cristo. Ela não é apenas um lugar de encontro, mas um local onde podemos experimentar a vida abundante que Jesus promete a todos os que permanecem nele. Quando voltamos a Deus, devemos ter em mente que Ele não quer que voltemos apenas para um momento de adoração, mas para um relacionamento contínuo e transformador. Assim como os ramos não podem viver fora da videira, nós não podemos viver sem Cristo. Ele é a nossa fonte de vida, e é somente em Sua presença que podemos dar frutos para o reino de Deus. A igreja é o lugar onde essa conexão é fortalecida, onde podemos crescer espiritualmente e nos apoiar mutuamente. Por isso, o retorno a Deus é urgente e deve ser acompanhado de uma disposição de permanecer nele, de buscar sua presença todos os dias, de viver em sua palavra e de permanecer unidos aos outros crentes. A igreja, como o corpo de Cristo, é essencial para a nossa jornada de fé. Nela, podemos encontrar apoio, encorajamento e, principalmente, a presença de Deus que nos transforma. Portanto, o chamado de Deus para a reconciliação é claro e urgente. Ele nos convida não apenas a voltar à igreja, mas a voltar ao seu coração, onde podemos experimentar sua graça, seu perdão e sua restauração. A igreja é o lugar onde podemos crescer em Cristo, onde a nossa fé é fortalecida e onde somos preparados para viver de acordo com o propósito que Deus tem para nossas vidas. Não podemos permitir que as distrações do mundo, os erros do passado ou as dificuldades do presente nos afastem do Senhor.
Deus está esperando por nós, com braços abertos, pronto para nos restaurar e nos dar uma nova direção. Como o filho pródigo, podemos sempre retornar à casa do Pai, onde a restauração e o perdão nos aguardam. A igreja, como a comunidade do corpo de Cristo, é o lugar onde encontramos essa restauração, onde somos renovados e fortalecidos para viver de acordo com a vontade de Deus. É um chamado a todos nós. Voltar ao Senhor, voltar ao corpo de Cristo, permanecer nele e viver de acordo com sua graça. Quando fazemos isso, nossa vida é transformada, nossos corações são curados e podemos viver uma vida de frutos, uma vida que honra a Deus em tudo o que fazemos. Que a graça de Deus alcance cada coração aqui presente, renovando a fé, trazendo reconciliação e restaurando a comunhão com Ele. Que o Senhor fortaleça cada um de nós para permanecermos firmes em sua presença, vivendo uma vida de transformação contínua, e que em sua misericórdia nos conduza ao lugar de sua paz e plenitude, em nome de Jesus. Amém. Ao ouvir a mensagem sobre por que os escolhidos de Deus frequentemente se afastam da igreja, meu coração foi profundamente tocado por uma verdade que ressoa com a realidade de muitos cristãos no Brasil, onde a fé é tão vibrante, mas também desafiada por um mundo cheio de distrações. A jornada cristã, como descrita, é repleta de momentos em que sentimos Deus próximo, mas também de ocasiões em que, sem perceber, nos distanciamos dele, da igreja e da comunhão que nos fortalece. Essa mensagem me fez refletir sobre como, em nossa cultura brasileira, somos movidos por emoções intensas e pela busca de conexão, seja com Deus, com a família ou com a comunidade. No entanto, muitas vezes, deixamos que a correria da vida, as pressões do trabalho, as redes sociais ou até mesmo as feridas emocionais nos afastem do chamado de Deus para vivermos em unidade com o corpo de Cristo. A parábola do filho pródigo, mencionada na mensagem, é especialmente poderosa para nós, brasileiros, que valorizamos tanto o acolhimento familiar. Assim como o pai da parábola, Deus está sempre de braços abertos, pronto para nos receber, independentemente de quão longe tenhamos ido. A primeira lição que tirei dessa mensagem é a importância de cultivar um coração como terra boa, conforme descrito em Mateus 13, versículo 23. No Brasil, onde a vida é cheia de festas, trabalho árduo e responsabilidades familiares, é fácil nos perdermos nas ervas daninhas das preocupações mundanas, o desejo de sucesso, a busca por conforto material ou a pressão por validação social. Essas distrações sufocam a palavra de Deus em nossos corações, assim como os espinhos sufocam a semente na parábola. Para aplicar isso à minha vida, decidi reservar um momento diário para a oração e a leitura da Bíblia, mesmo que sejam apenas 10 minutos pela manhã, antes do café da manhã, tão comum em nossas casas brasileiras. Esse pequeno hábito pode transformar meu coração em uma terra fértil, onde a palavra de Deus cresce e produz frutos de paz, alegria e amor. Outra lição poderosa é sobre a disciplina espiritual, algo que a mensagem destacou com o exemplo de Pedro no Getsêmani. No Brasil, somos conhecidos pela nossa paixão, mas às vezes falta a consistência em nossa caminhada espiritual. A advertência de Jesus em Mateus 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, me fez perceber que sem vigilância, minha fé pode enfraquecer diante das tentações do mundo. Para aplicar isso, pretendo me comprometer mais com a comunidade da igreja, participando regularmente dos cultos e dos grupos de oração. Em nossa cultura, onde a comunidade é tão valorizada, seja no churrasco de domingo ou nas festas de família, a igreja deve ser o lugar onde encontro apoio e fortalecimento mútuo.
Vou buscar um grupo pequeno na minha igreja local, onde possa compartilhar minhas lutas e vitórias, como faziam os primeiros cristãos em Atos 2, versículo 42. A solidão espiritual, outro ponto central da mensagem, é um desafio que muitos enfrentam no Brasil, especialmente em grandes cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro, onde a correria e o individualismo podem nos isolar. A advertência em 1 Pedro 5, versículo 8, sobre o diabo que anda ao derredor, rugindo como leão, me lembrou que o isolamento é uma armadilha perigosa. Como brasileiros, amamos estar juntos, compartilhar histórias e viver em comunidade. Aplicar essa lição significa buscar ativamente a comunhão com outros crentes, mesmo quando o cansaço ou as decepções tentam me afastar. Decidi me reconectar com irmãos da igreja, talvez convidando alguém para um café ou participando de um evento comunitário para fortalecer minha fé através da união. A mensagem também destacou a importância do arrependimento genuíno, ilustrado pela parábola do filho pródigo. No Brasil, onde a culpa e a vergonha podem nos impedir de voltar para Deus, a promessa de Lucas 15, versículos 18 e 19, me trouxe esperança. Deus está sempre pronto para nos perdoar. Para aplicar isso, quero ser honesto comigo mesmo sobre áreas da minha vida que precisam de mudança, como o orgulho ou a falta de paciência, e buscar o perdão de Deus com um coração sincero. Vou dedicar um momento de oração para confessar minhas falhas e pedir transformação, sabendo que Deus me recebe como um pai amoroso. Por fim, a mensagem reforçou o papel transformador da igreja, como descrito em 1 Coríntios 12, versículos 25 e 27. A igreja não é apenas um lugar de culto, mas um hospital espiritual, onde nossas feridas são curadas. No Brasil, onde a comunidade cristã, muitas vezes, é um refúgio em meio às dificuldades, quero me envolver mais ativamente, talvez servindo em um ministério ou ajudando em ações sociais da igreja, como tantas comunidades fazem em nossas periferias. Isso me permitirá crescer na fé e ser uma luz para outros. Essas lições me desafiam a viver uma fé mais profunda e consistente. A mensagem me lembrou que Deus nunca desiste de mim, assim como nunca desistiu de Israel, conforme Ezequiel 34, versículo 11. Aplicar essas verdades significa priorizar Deus acima das distrações, fortalecer minha disciplina espiritual, buscar a comunhão, arrepender-me genuinamente e me envolver com a igreja. No contexto brasileiro, onde a fé é vivida com paixão, mas também enfrenta desafios diários, essas práticas são essenciais para manter minha conexão com Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e clique no like para espalhar essa palavra de esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus está chamando de volta. Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique até o final. Há uma revelação poderosa esperando por você. Vamos juntos voltar ao coração de Deus e viver a vida abundante que Ele prometeu.